Salve galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui na minha bagunça. Hoje tá um frio do cacete. Meu nome é Felipe. Hoje, pessoal, a gente vai fechar o capítulo 16 da Era dos Extremos. O que acontece? As mudanças no leste europeu no final dos anos 80, elas foram assim, muito menos revoluções e mais acordos, né? Mais reformas. Só na Polônia que o pau quebrou mesmo. A população, assim, sem muitas alternativas, ela vivia se adaptando aos regimes comunistas até quando todos eles caíram, né? Aí não teve muito para onde correr. Foi tudo muito rápido também, né? Daí figurões assumiram o poder, mas logo assim as estruturas antigas elas voltaram e a política ela acabou voltando a ficar mais tradicional. A União Soviética desmoronou porque o Gorbachev falhou miseravelmente nas reformas, né? E acabou perdendo todo o apoio. E o comunismo soviético, assim, ele não cumpriu as suas promessas, né, de mudança na sociedade, transformar o mundo em um lugar melhor, né? E mostrou que, assim, o seu modelo era totalmente insustentável. Só que, sem descartar que outras formas de socialismo, né, mais flexíveis, ainda pudessem dar certo. Então, basicamente, são os temas que a gente vai ver no vídeo de hoje. A dinâmica aqui é muito simples. O resumo, o material vai ficar na tela e eu vou trabalhar esse material com vocês. Se vocês têm interesse nas demais coleções, não. Um dia vai ser as demais coleções, assim espero. Nos demais livros dessa coleção do Hobsbawm, das Eras, tem playlists aqui no canal, tudo separadinho por capítulos e partes. Eu vou deixar em algum lugar aí no card no decorrer do vídeo. Pessoal, apresentações feitas, vamos começar aqui a trabalhar. Como eu falei, o resumo tá aqui na tela. Vou trabalhar esse material com vocês. Bora lá. Em 1989, ali, 1990, o que aconteceu nos países do leste europeu foi muitas vezes chamado de revoluções, né? Principalmente por causa do aniversário de 200 anos da Revolução Francesa. Só que essa ideia, ela pode ser, sim, um pouco errada, galera. Na verdade é que, exceto na Polônia, onde eu falei que o pau quebrou, né, os regimes do leste europeu, eles não foram derrubados por grandes movimentos internos, gente. Na maioria dos casos, a mudança para novos sistemas políticos aconteceu mais através de negociações e de reformas, né? Como, por exemplo, aconteceu na Espanha depois da morte do Franco em 75. A maior ameaça para os governos do leste europeu vinha da União Soviética, né? Mas com o final da Guerra Fria, Moscou, assim, ele não interveio mais militarmente, né? Isso fez com que os países da região eles começassem a buscar reformas e se abrissem mais. A queda dos regimes comunistas na Europa Oriental, ela aconteceu porque muito tempo, gente, as pessoas não viam alternativas políticas boas, né? A maioria da população aceitava a situação simplesmente como ela era, porque eles não tinham muita escolha. Algumas pessoas, como os artistas e os intelectuais, eles até tentavam protestar, né? Ou expressar as suas ideias, só que assim, era muito ignorado, né? Ou até em alguns casos, marginalizado. Quando os regimes caíram, foi uma surpresa até mesmo para os governantes, né? Que eles não esperavam que as massas reagissem daquele jeito, né? Mesmo em lugares onde a repressão era bem mais forte, como exemplo citado aqui, na Romênia, a resistência sim, ela foi curta, né? Também sem grandes tentativas de reverter a situação. Durante esse período de transição nos países do leste europeu, a liderança ela foi em grande parte formada por intelectuais e por pessoas que se opunham aos regimes comunistas, né? Como os dissidentes e também os ativistas. Só que em alguns lugares tiveram exceções, né? Por exemplo, a Polônia, a Igreja Católica e também os sindicatos, eles assim tiveram papéis muito importantes nesse processo. Na Tchecoslováquia, o Václav Havel, que era um dramaturgo e também ativista, ele chegou a virar presidente, né? Isso mostrou assim como figuras da oposição, diferentes, né? Figuras da oposição puderam assumir poder, né? Porém, assim como nas revoluções de 1848, gente, a sensação de liberdade ela não durou muito, né? Logo, as antigas estruturas de poder, né, como os líderes de Estado e tudo mais, eles voltaram a controlar tudo.
e os movimentos mais civis e também populares acabaram desaparecendo, dando lugar a uma política mais tradicional, né, com os antigos governantes retornando aos seus postos de poder. O Gorbachev, que era líder da União Soviética na época, né, ele virou uma figura, uma espécie, né, de figura trágica, porque as ideias que ele tinha de reforma simplesmente não deram certo. Falei bastante disso no último vídeo. A perestroika, que era assim, a tentativa de mudar e melhorar a economia soviética, né, não conseguiu resolver os problemas, né, e até acabou piorando as coisas, né, mesmo sendo bem visto no Ocidente, gente. Ele perdeu o apoio de muita gente, né? Até mesmo dos próprios reformistas que estavam com ele, né? E também do Partido Comunista. Então, ou seja, ele perdeu o apoio total. O Gorbachev, assim, ele queria modernizar o governo soviético, né? Só que no fim, as mudanças que ele propôs não agradaram a ninguém de lá. Ele ficou distante, né, das dificuldades do próprio povo russo. E por isso ele não conseguiu achar soluções para poder melhorar a economia, né? Parecendo mais que estava fazendo jogadas políticas do que de fato tomando decisões em prol do povo. Nursultan Nazarbayev foi o presidente do Cazaquistão, nome difícil de se pronunciar. Ele tinha assim, um estilo de liderança bem diferente do Gorbachev. Enquanto o Gorbachev ele se distanciava das pessoas, né, e tentava mudanças mais rápidas, o Nazarbayev ele vinha da classe trabalhadora e ele usou uma abordagem bem mais cautelosa. Ele fez as reformas econômicas, mas sem causar grandes problemas para a população. Ele preferiu um caminho assim, mais lento, né? Mais devagar, ao invés de adotar mudanças mais radicais, né? Que alguns economistas do Ocidente queriam até para os países da ex-União Soviética. Ele também focou em descentralizar a economia e abrir o mercado, né? Consequentemente atrair investimento estrangeiro, né? O que acabou ajudando a manter o seu poder depois da queda da União Soviética. O final da União Soviética, gente, foi basicamente um colapso geral. O governo central ele perdeu o controle e simplesmente tudo desandou, tudo desmoronou. Tinha gente passando fome, faltava realmente assim de tudo. E os problemas só aumentavam. Pois é, conseguiam aumentar. Até surgiram movimentos nacionalistas assim, em algumas regiões, como os países bálticos, querendo independência. Mas o maior problema foi mesmo que o governo central ele não conseguia mais manter o país unido, né? Também no último vídeo falei muito sobre isso. Desesperados, alguns líderes tentaram assim umas ideias radicais para tentar salvar a economia, tipo privatizar tudo de uma vez, né? E o mercado livre imediato, né? Estilo puramente capitalista. Só que, pô, isso foi um tiro de 12 no pé, cara. Não ia rolar. A economia da União Soviética não estava preparada para uma mudança assim tão brusca em tão pouco tempo. E ao invés de melhorar, lembra que eu falei que conseguiu piorar mais ainda? Pois é, tá aí o resultado, piorou mais ainda. No fim, gente, o colapso econômico ele ficou assim ainda mais grave, ainda, quando a União Soviética deixou de existir. Em 91, eles estavam numa baita encrenca política, né? Mais do que econômica. Sim, eles conseguiam estar numa encrenca política maior do que a econômica. Apesar da galera assim ter votado num referendo em março dizendo que queria que a União Soviética continuasse existindo, o governo central já estava caindo aos pedaços, gente. Como o Boris Yeltsin disse na época, a União Soviética era só assim, uma sombra do que ela já foi um dia, e as repúblicas que faziam parte dela já tinham se tornado as verdadeiras potências políticas. O Gorbachev, que ainda era o presidente, ele tentou segurar as pontas propondo um tratado, né, que daria mais força para o governo central. Mas essa ideia, assim, não colou com a elite soviética, né, que basicamente ignorou esse plano, né. O que rolou no final das contas foi uma disputa de poder entre diferentes grupos dentro do próprio governo. E a União Soviética acabou não existindo todo esse caos interno. E em agosto de 91 rolou uma tentativa de golpe por lá. Um grupo de líderes do governo, incluindo os chefões da KGB e ministros, sim, chefões da KGB, tentou tomar o controle do país enquanto Gorbachev estava assim, meio que fora de cena, né? Eles criaram um comitê de emergência para poder justificar o golpe,
Mas a ideia foi por água abaixo, não rolou. O engraçado é que assim, o povo não saiu em massa para poder protestar. A galera ficou quieta, né? Passiva na deles, né? Isso porque a sociedade soviética já estava meio que mudada, né? Graças às reformas da perestroika do Gorbachev, né? E a popularidade crescente do Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia naquela época, né? O Yeltsin, ele aproveitou a situação e deu um contragolpe, gente. Acabou ganhando ainda mais força, né? Essa confusão assim toda acabou acelerando mais ainda o processo do fim da União Soviética e a transição para o que veio depois. Depois que o golpe fracassou, o Yeltsin aproveitou a chance para poder acabar com o Partido Comunista e pegar o controle dos recursos da União Soviética. Ele declarou que a Rússia seria a herdeira oficial da União Soviética. Isso acelerou a independência assim, de várias repúblicas, como por exemplo a Ucrânia, né? E ajudou a derrubar de vez a União. Foi o fim, assim, gente, de quase 400 anos de domínio russo na região. Isso acabou deixando um vazio político muito grande, né? E a Rússia virou um Estado nacional, mas sob o comando do Yeltsin, que teve que lidar com vários problemas, né? Tanto dentro quanto fora do país. O comunismo ele cresceu rápido em várias partes do mundo, né? Mas ele se mostrou uma ideia rasa que não durou muito tempo, né? Mesmo que o marxismo-leninismo tenha se tornado a linha oficial em muitos lugares, a maioria das pessoas não apoiava o comunismo por não acreditar profundamente na ideologia. O apoio vinha mais de como as pessoas viam a sua vida sob os regimes comunistas, né, comparado com os outros países. A ideia do comunismo era mais uma espécie de esperança de um futuro melhor, mas no fim não conseguiu cumprir essa promessa, né, de melhorar a vida das pessoas no dia a dia, né, e consequentemente levou ao seu fracasso. E a queda do comunismo na União Soviética foi um momento assim, muito importante na história, mas também pode ser visto como algo que confirma a ideia do Marx, né? Segundo o próprio, quando a economia de um país cresce e se transforma, ela pode entrar em conflito com as antigas formas de organização social e as ideias que sustentam esse sistema. No caso da União Soviética, quando a economia agrícola ela se tornou assim mais industrializada, gente, as estruturas sociais e as ideias que sustentavam o regime comunista já não conseguiam mais acompanhar esse desenvolvimento, esse novo desenvolvimento. Isso acabou gerando um conflito, né? O que acabou ajudando na queda do sistema soviético, né? Como Marx também havia previsto na sua teoria. A questão de o que iria substituir o sistema comunista, ela é bem mais complicada, gente. O Marx ele tinha uma visão até otimista, achando que a queda do antigo sistema levaria a uma sociedade melhor. Ok. Só que quando o comunismo soviético caiu, não surgiram soluções para os problemas que o próprio comunismo soviético criou. Os bolcheviques não conseguiram resolver as falhas do próprio sistema. E com a incerteza sobre o que aconteceria nas ex-repúblicas soviéticas, gente, ficou a dúvida de que se algum novo modelo iria realmente melhorar a vida das pessoas, ou se assim ia acabar sendo apenas o mais do mesmo, um mero paliativo. Quando a União Soviética desmoronou em 91, assim, o sonho de um socialismo soviético chegou basicamente ao fim, né? Mesmo a China, que ainda tinha um governo comunista, abandonou, né, muitas das ideias originais do socialismo, como a economia totalmente controlada pelo governo e a coletivização de tudo. A União Soviética tentou construir o socialismo em um país muito atrasado, né, e com muitas dificuldades. O que, assim, muitos marxistas acreditavam até ser impossível de dar certo, gente. Apesar de alguns sucessos, né, como, por exemplo, vencer a Segunda Guerra, o preço, assim, foi alto demais. A economia não estava funcionando, o governo se tornou muito repressivo, né, e o que fez o modelo soviético se tornar insustentável. A tentativa, gente, de criar o socialismo na União Soviética e em outros países que seguiram o seu exemplo não era assim uma solução para substituir o capitalismo no mundo todo, mas sim uma resposta a uma situação muito específica relacionada ao contexto da época. O modelo soviético ele não conseguiu se adaptar nem gerar reformas importantes, né? O que resultou
num sistema autoritário, né? Também bastante centralizado, incapaz de satisfazer as necessidades de consumo de uma sociedade moderna. A real foi essa. Alguns outros modelos de socialismo, né, como defendido por economistas como o Oscar Lange, eles propunham mais flexibilidade, um planejamento descentralizado, né? O que até poderia ser mais eficaz. Mas mesmo esses modelos não eram uma solução ideal para poder transformar a sociedade e a economia de forma mais duradoura, gente. Assim, embora o fracasso do socialismo soviético tenha gerado dúvidas sobre a viabilidade de uma economia socialista, assim, totalmente planejada, isso não significa que todos os modelos socialistas estão condenados ao fracasso. Não, né? A questão principal é se seria possível, sim, ter um socialismo com uma economia baseada na propriedade social e com um planejamento mais descentralizado. Esse era o grande desafio. Nos anos 30, muitos economistas ocidentais eles achavam que o socialismo podia até funcionar, desde que ele fosse mais flexível, né? Misturando o planejamento com o uso de preços de mercado e tudo mais, né? O que ficou claro, no fim, é que assim, a experiência da União Soviética não é a única forma de socialismo, e outras alternativas ainda poderiam ser exploradas. Pessoal, assim a gente fecha, finalmente, capítulo 16 da Era dos Extremos. Se você curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, passa pra frente, faz tudo que vocês sabem que tem que fazer. Estudar é muito importante. Isso aqui é um resumo, se eu deixar passar alguma coisa batida, comenta aí, tiver alguma leitura complementar, desce aí a mão, fala aí qual é a leitura, o artigo, o livro, que eu dou uma lida, eu faço um resumo, que a gente troca uma ideia. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço pra vocês, valeu, falou, próximo vídeo a gente continua, capítulo 17. A coleção tá acabando, a coleção tá acabando, a coleção tá acabando, a coleção